Olá! Hoje nós vamos estudar a ligação peptídica. Vamos ver como ela é feita, vamos ver as propriedades químicas dessa ligação e vamos saber identificar essa ligação dentro de um peptídeo e de uma proteína. Eu vou te ensinar tudo sobre a ligação peptídica da maneira mais fácil. Você vai aprender agora. Vamos lá? Mas antes da gente começar, eu vou pedir um favor para vocês. A gente criou esse canal com muito carinho para a gente postar muito conteúdo sobre genética, imunologia, química e bioquímica. Ajude o nosso canal e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Conto com vocês, viu? Vamos ver então tudo sobre ligação peptídica da maneira mais fácil que você já viu? Vamos lá? Aqui a gente tem representado a estrutura básica de dois aminoácidos. A gente tem então o carbono alfa. A gente tem o grupamento amino aqui à esquerda, o carboxi, o hidrogênio e o radical do primeiro aminoácido. No segundo aminoácido também a gente tem o grupamento amino, o carboxi, o hidrogênio, o radical, todos ligados a um carbono alfa também, que é o nosso centro quiral. Se você não sabe como é a estrutura básica de um aminoácido, se você tem alguma dúvida sobre isso, eu vou deixar no final desse vídeo o link para o nosso vídeo do canal fala tudo sobre estrutura de aminoácido. Lá você vai entender quando ele está protonado, quando ele está desprotonado, você vai entender qual é a parte variável, qual é a parte constante. Temos tudo explicadinho da melhor forma para vocês lá. Temos também um vídeo sobre classificação dos aminoácidos para você completar o seu estudo, ok? Vamos continuar aqui então. Esses dois aminoácidos estão representados aqui como R1 e R2 no lugar do seu radical, porque a gente colocou aminoácidos genéricos, mas a gente poderia substituir o R1 e o R2 pelo radical de qualquer aminoácido, e a ligação peptídica não seria influenciada, ok? Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala de ligação peptídica, a gente tem que entender o conceito dela. O que é ligação peptídica? A ligação peptídica é uma ligação covalente que vai unir um aminoácido a um segundo aminoácido. Essa união vai acontecer por meio de uma reação de condensação, ou seja, vai sair uma molécula de água aqui, certo? E ela vai acontecer entre o grupo carboxi do primeiro aminoácido e o grupo amino do segundo. Então, a gente não vai mexer no restante do aminoácido para fazer a ligação peptídica. A gente só vai mexer no carboxi do primeiro e no amino do segundo. Toda vez que a gente for fazer uma ligação peptídica, para facilitar o nosso entendimento e tornar mais prática essa ligação, nós vamos pegar então os grupamentos que vão participar dessa ligação, que é o carboxi do primeiro aminoácido e o amino do segundo, e transformar eles na sua forma neutra, ou seja, nós vamos retirar a carga. Mas lembra que no vídeo que a gente viu sobre estruturas de aminoácidos, não basta só eu retirar essa carga negativa aqui, por quê? Se esse grupo carboxi estava desprotonado, ou seja, se ele estava negativo, é porque estava faltando uma ligação aqui, estava faltando um hidrogênio. Então, se a gente retirou a carga negativa, a gente tem que vir aqui e colocar um hidrogênio. Da mesma forma, esse grupo amino, se está com uma carguinha positiva aqui, não basta só tirar essa carga positiva. Essa carga positiva sinaliza que o nitrogênio está fazendo uma ligação a mais. Então, se a gente quer retirar a carga, a gente precisa tirar também o nitrogênio. Dessa forma, então, nós vamos ter dois átomos de hidrogênio aqui. Pronto, agora os grupos que vão participar da ligação já estão na sua forma neutra. Como a ligação peptídica não envolve os demais grupos, nós vamos mexer só nos grupos carboxi e amino que vão participar da ligação. O restante pode permanecer da mesma forma. Agora, para facilitar ainda mais o nosso entendimento, nós vamos expandir essas ligações. Nós vamos abrir o grupo carboxi e abrir o grupo amino. Então, vamos lá. Para a gente abrir o grupo carboxi, a gente apaga e coloca um dupla OH. Estou colocando de vermelho para facilitar a nossa visualização. Da mesma forma, para a gente abrir o grupo amino, como são dois hidrogênios, vamos colocar um hidrogênio aqui e o outro hidrogênio para baixo. Depois eu explico porque eu já estou colocando esse hidrogênio voltado para baixo, ok? Então, agora a gente falou que a ligação peptídica é uma ligação covalente e ela é uma reação de condensação. Então, aqui agora a gente precisa retirar uma molécula de água. Da onde vai sair essa molécula de água? A água é formada de OH mais hidrogênio. Se a gente visualizar aqui agora, ó, a gente tem um OH no carboxi e um hidrogênio no amino. Então, esses dois grupos eles vão se juntar, ó, e vão formar a água, e assim a reação de condensação está feita.
Quando esses dois grupos saem para formar a água, a gente vai ter agora que ligar o quê? Esse carbono nesse nitrogênio, ó, aqui. Para ficar melhor a visualização, eu vou desenhar novamente esses aminoácidos aqui embaixo e a gente vai fazer essa ligação. Aí eu vou adiantar o vídeo para acelerar o nosso processo aqui no vídeo, ok? Prontinho, eu desenhei os aminoácidos novamente aqui embaixo, só que agora eu já retirei o OH do carboxy do primeiro aminoácido e o hidrogênio do segundo aminoácido, né, do grupo amino do segundo aminoácido. E ficou dessa forma, ó. Saiu então esse OH aqui, ó. Esse carbono aqui com a dupla O está representado aqui embaixo. Saiu esse hidrogênio, então esse nitrogênio com esse hidrogênio está representado aqui embaixo. Então, como a ligação peptídica é uma ligação covalente, basta eu fazer a ligação peptídica. Pronto, a gente já tem a nossa ligação peptídica, que é uma reação de condensação. Não foi fácil? Agora vamos ver algumas propriedades dessa ligação peptídica. Você já deve ter visto em muitos livros que essa ligação peptídica, geralmente, ela vem achurada de outra cor assim, ó. Qual a importância disso? O que os livros querem mostrar? É porque quando a gente faz dessa forma, a gente consegue visualizar que essa dupla O, essa carbonila, né, desse carbono e esse hidrogênio do nitrogênio, eles estão na posição trans, ou seja, um voltado para cima, outro voltado para baixo, certo? Então, a primeira característica da ligação peptídica é que o oxigênio ligado ao carbono e o hidrogênio ligado ao nitrogênio estão na posição trans. Outra característica também que é informada, né, quando a gente achura de outra cor esses quatro átomos, é que a ligação peptídica ela é planar. O que isso significa? Significa que esses quatro átomos, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio, estão no mesmo plano. Então, esse achurado, essa marcação que a gente faz em volta desses quatro átomos, sinaliza isso também, que esses quatro átomos estão no mesmo plano. Tá. Outra característica que a gente tem dessa ligação é que ela é rígida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa ligação aqui, ó, que eu vou colocar uma setinha, a ligação peptídica é representada por essa ligação. Essa ligação, ela não tem movimento, ela não gira, ela é rígida, ela se mantém ali. Por isso que esses quatro átomos sempre estão no mesmo plano. Então, até agora a gente falou que a ligação peptídica está na posição trans, os seus elementos oxigênio e hidrogênio, ela é planar e ela é rígida. Agora eu vou mostrar algumas figuras para a gente entender melhor o que a gente falou aqui. Vamos lá? Então, nessa primeira figura aqui, ó, está só representada a ligação peptídica para a gente recapitular como que ela ocorre, ó. A gente tem aqui o primeiro aminoácido, nesse caso aqui a diferença, ó, é que esse hidrogênio aqui, ele poderia estar aqui igual eu representei, mas ele colocou do lado do carbono, não importa. Ele está ligado ao carbono do mesmo jeito, só colocou assim para simplificar, ok? Vamos apagar aqui então. Da mesma forma do segundo aminoácido aqui, é muito comum essa representação nos livros. E outra diferença que a gente tem aqui da minha figura é que os radicais estão voltados para cima, também não faz diferença alguma aqui, ok? O que deve ser padrão é que o grupamento amino seja representado sempre à esquerda, que tanto na minha figura quanto aqui está representado à esquerda, ok? Então aqui, ó, ligação peptídica vai ocorrer entre o carboxy do primeiro aminoácido e o amino do segundo. A gente vai ter a retirada dos elementos da água para formar uma água, então vai ter uma reação de condensação e formou aqui, ó, a ligação peptídica. Outra característica química da ligação peptídica é que ela tem caráter de ligação dupla. Ela é mais curta que uma ligação simples. Isso acontece devido a uma ressonância. Observe que, ora essa ligação dupla está aqui entre o carbono e o oxigênio, ora ela está entre o carbono e o nitrogênio. Então vai acontecer um compartilhamento desses elétrons, uma ressonância. Então essa ligação peptídica aqui, ó, ela tem um caráter parcial de ligação dupla. Ela é mais curta que a ligação simples. Então a ligação peptídica ela é planar, porque os átomos de carbono, oxigênio e nitrogênio estão no mesmo plano. Ela é rígida, porque ela tem características de ligação dupla devido à ressonância, ela é mais curta que uma ligação simples. Então, o átomo de carbono e nitrogênio não tem livre rotação, né? Essa ligação é rígida e ela está na configuração trans, que o oxigênio e o hidrogênio estão em posições opostas. Então, essas são as características químicas da ligação peptídica. E para a gente finalizar,
esse entendimento das propriedades da ligação química, vamos agora imaginar uma proteína, um peptídeo. Ele é formado de muitos aminoácidos unidos por ligações peptídicas, certo? Qual seria o impacto dessa rigidez da ligação peptídica na estrutura desses peptídeos e proteínas? Essa rigidez da ligação peptídica vai limitar o número de conformações possíveis do peptídeo e da proteína, mas as conformações vão ser possibilitadas devido à rotação que a gente tem em volta do carbono alfa, né? Ou seja, das outras ligações envolvidas ali nesse peptídeo e nessa proteína. Agora vamos para o final da nossa aula, vamos identificar uma ligação peptídica. Eu quero que quando vocês saiam dessa aula, vocês olhem para o peptídeo, olhem para a proteína e consigam identificar o aminoácido e a ligação peptídica. Vamos lá? Sempre, para a gente identificar o aminoácido, a gente tem que identificar o carbono alfa, porque a partir dali a gente vai conseguir identificar os seus elementos, os seus componentes e assim identificar a ligação peptídica, ok? Então, ó, a gente tem aqui ó, o carbono alfa do segundo aminoácido, ele tem o seu radical, ele tem o seu grupamento amino que está participando dessa primeira ligação peptídica e ele tem o carboxy que está participando da segunda ligação peptídica. Então, aqui, ó, a gente tinha um aminoácido que virou um resíduo de aminoácido. Toda vez que um aminoácido está envolvido numa ligação peptídica, a gente passa a designar ele como resíduo. Vamos ver agora o próximo aminoácido. A gente tem aqui ó, o carbono alfa, o amino e aqui o carboxy. Então aqui a gente tem Então aqui a gente tem o próximo aminoácido. Aqui, ó, novamente, a gente tem o carbono alfa, o amino e o carboxy. Então, a gente tem um próximo aminoácido. Então, assim fica bem mais fácil a gente identificar cada aminoácido e as ligações peptídicas envolvidas, então, naquele peptídeo, naquela proteína. Para finalizar, temos duas figuras aqui para ver se a gente entendeu e recapitular isso. Ó, sempre identifica o carbono alfa. O carbono alfa ele é identificado pelo radical, né, pelos seus 4 elementos ligados ali. Então, aqui a gente tem o início de uma proteína. Fica bem mais fácil porque a gente tem agora ó, o grupamento amino. Aí aqui a gente tem o carbono alfa, o radical, o hidrogênio. E aqui a gente tem o quê? A primeira ligação peptídica. Então, aqui ó, a gente tem o primeiro aminoácido. Aqui, novamente, a gente tem o carbono alfa, o amino, o carboxy, nesse caso radical é o hidrogênio, porque é a glicina. Então, aqui a gente tem o segundo aminoácido. Novamente, aqui a gente tem o carbono alfa, ó, o radical, o amino à esquerda, o carboxy à direita e o hidrogênio. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem o terceiro aminoácido. E aqui a gente tem o quarto aminoácido e o quinto aminoácido. Então, se a gente tem 5 aminoácidos nesse peptídeo, a gente tem 4 ligações peptídicas, ó. Onde estão essas ligações peptídicas? Ó, a primeira está aqui, a segunda está aqui, a terceira e a quarta. Fica bem mais fácil a gente identificar primeiro os aminoácidos e depois identificar as ligações peptídicas, certo? Aqui agora a gente tem a última figura para a gente recapitular o que a gente aprendeu. A gente tem, ó, identificou o amino que inicia o peptídeo, a gente identificou o carbono alfa. Nesse caso aqui, ó, esse hidrogênio que está ao lado do carbono alfa é aquele hidrogênio que a gente sempre representa ele aqui. Eles representam muitas vezes ao lado do carbono alfa para simplificar, mas esse hidrogênio não faz parte do radical, ele é aquele hidrogênio que fica aqui, que são os 4 elementos básicos do aminoácido. O radical aqui é só o CH3, que a gente tem a alanina aqui, ok? Então, a gente tem o amino, a gente tem o carbono alfa, o radical e o carboxy. Então, aqui a gente tem a primeira ligação peptídica. Aqui, novamente, ó, a gente tem o amino do segundo, o carbono alfa do segundo aminoácido, o hidrogênio, que faz parte do aminoácido, e o radical, que está aqui. E o carboxy do segundo aminoácido. Então, aqui a gente tem a segunda ligação peptídica. Novamente, aqui a gente vai ter, então, o amino do próximo aminoácido. Aqui a gente vai ter o carbono alfa e aqui a gente vai ter um hidrogênio, que seria o hidrogênio elemento básico da estrutura do aminoácido, e o outro hidrogênio que seria do radical, porque a gente tem aqui a glicina, certo? Por isso que tem o CH2 aqui. Mas esse seria o nosso carbono alfa, e essa seria a nossa terceira ligação peptídica. Certo? Então, aqui a gente tem 3 ligações peptídicas e a gente tem 4 aminoácidos, ó. Um aminoácido,
2 aminoácidos, 3 aminoácidos, 4 aminoácidos. E aqui, ó, a gente tem o radical do último aminoácido, ok? Ou seja, a gente conseguiu identificar o que é uma ligação peptídica dentro de um peptídeo. Se fosse uma proteína com centenas de aminoácidos, também seria da mesma forma. É só a gente identificar onde tem o amino do primeiro aminoácido e assim a gente consegue identificar todos os carbonos alfas e os radicais e os elementos básicos de cada aminoácido e identificar a ligação peptídica, ok? Gostou do conteúdo? Então vai lá agora no Instagram e segue o nosso perfil para não perder nada. Ah, e lembrando, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, vá lá agora quando terminar esse vídeo e se inscreva para não perder nenhum conteúdo, ok? Muito obrigada!